Senhor, queridos, uma boa noite a você, a toda a sua família. Estamos felizes por mais essa rica oportunidade que temos, através deste canal, nos reunirmos para juntos louvarmos e cultuarmos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar a você, junto com a sua família, para louvarmos aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte. E por isso nós vamos começar o nosso culto, declarando que nós vamos celebrar a Cristo, porque Ele ressuscitou. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou! 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 Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Então vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou! Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Então vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Então vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Aleluia! Glória ao Senhor! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou. E eu quero agora que você estenda as tuas mãos para onde você estiver assistindo este culto. Estenda as tuas mãos e receba agora todo o poder, toda a unção da graça do Senhor, porque você vai declarar junto conosco que as nossas mãos, elas estão cheias do poder da glória do Senhor. E se você estiver com mais pessoas nesse momento assistindo esse culto, eu quero que enquanto estivermos cantando, você toque a vida delas, para que você possa abençoá-las, porque as nossas mãos, elas estão cheias do poder de Deus. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. 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 Todo aquele que eu toco abençoado será. Todo aquele que eu toco abençoado será. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Todo aquele que eu toco abençoado será. Todo aquele que eu toco abençoado será. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos.
minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Todo aquele que eu toco abençoado será. Todo aquele que eu toco abençoado será. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Todo aquele que eu toco abençoado será. Todo aquele que eu toco abençoado será. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Aleluia! As nossas mãos estão cheias das bênçãos do Senhor. E nós vamos declarar, meu querido, que nós estamos, mesmo que separados, de forma momentânea, por tudo que está acontecendo, mas nós continuamos sendo parte do corpo de Cristo. Continuamos sendo parte da família de Deus. E nós vamos declarar que, pelo louvor da sua glória, vem, Senhor, mudar a história das nossas vidas. Todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar. E pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história
escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, Vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. glória ao Senhor. Se você tem a necessidade, meu querido, de viver na tua vida um milagre do Senhor, que nessa noite você possa escutar, assim como Lázaro escutou a voz de Jesus e trouxe novamente a vida a ele, você possa escutar nessa noite a voz do Senhor te chamando para fora, para viver uma vida nova, para fazer renascer na tua vida os teus sonhos e os teus planos. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. e tu és Tu és a própria vida.
tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. 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 Olá, queridos, que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Que bom, graças a Deus, glória a Deus por estarmos mais uma vez juntos, cultuando ao Senhor, dando graça a Ele. Glória a Deus por isso. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, guardando o seu coração, que nós possamos continuar firmes aí em Deus. Amém? Glória a Deus. Quero fazer aí uma oração, tanto pelas crianças, como aqueles que estão ofertando, trazendo o dízimo à casa do Senhor, que nós possamos compartilhar do reino de Deus também dessa forma, que é fundamental. Como disse Paulo, agradecendo aos filipenses, ele agradece aos filipenses pelas ofertas que lhe foi dada, não apenas uma vez, mas ele se refere a duas vezes, né? Filipenses capítulo 4, e ele fala não porque ele tivesse exigindo alguma coisa, né? Mas porque ele sabe que aquilo que ele estava fazendo, a obra do Senhor, tudo que ele desejava é que aqueles irmãos eles tivessem mais de Deus, das coisas de Deus. O objetivo dele, Paulo, era que os irmãos fossem completos em Deus e não simplesmente pelo fato da oferta em si. E nós temos que ser gratos ao Senhor, queridos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado aí estratégias, nós continuamos cultuando ao Senhor. Nós não deixamos isso de lado, né? Então que o nosso coração a cada dia esteja dispostos a servir ao Senhor e deixar que o Senhor possa nos mudar. Da mesma forma, as crianças, os nossos filhos, nós sabemos que a dificuldade que existiu e nós começamos a nos adaptar a algumas coisas, mas, queridos, nem tudo é como nós imaginamos. Quantas pessoas passam por maiores provações do que a gente? A gente só consegue mensurar se nós passamos por muita ou pouca quando nós comparamos com outras situações. Mas glória a Deus que o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado aí, tem suprido as nossas necessidades. Pai, eu te dou graça, Senhor, por este tempo, pela tua palavra, a palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus, nós somos gratos pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor continue trazendo a provisão na casa dos irmãos, que nós como igreja do Senhor, nós possamos te servir, nós possamos dar aquilo que na verdade o Senhor nos deu. Nós estamos apenas administrando daquilo que o Senhor nos deu. Então, Pai, nós somos gratos por isso e que o Senhor possa nos ensinar a cada dia mais. Deus, que tudo seja usado para a glória, honra, louvor do Teu nome. E que através disso, Senhor, nós possamos também alcançar outras vidas, ó Pai. Nós possamos Te servir melhor, para a glória e honra do Teu nome. Deus, que o Senhor continue trazendo no coração das crianças a Tua palavra, trazendo as Tuas verdades através de cada um dos pais e responsáveis. Que assim que possível nós possamos estar juntos
congregando juntos presencialmente e que nós possamos crescer como irmãos em Cristo e que a Tua palavra cada dia, Senhor, venha transformando a nossa vida, o nosso entendimento e o nosso caráter. Pai, que esse momento de ministração da Tua palavra, o Senhor possa falar conosco, que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações as Tuas verdades, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Abram as suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4. Eu quero ministrar um pouquinho acerca da entrada no descanso de Deus. Porque, queridos, nós temos uma jornada a percorrer e quando nós percorremos uma certa jornada, posteriormente, nós desejamos um descanso. E o Senhor, em algumas passagens da Bíblia, o Senhor também ilustra isso de forma que o descanso ele não é apenas terreno, mas existe um descanso eterno. Existe uma jornada que nós estamos percorrendo e que em breve nós teremos esse descanso eterno do Senhor. E o Senhor tem um convite, e o convite ainda está de pé, que é a entrada, é o acesso nesse descanso. E esse acesso é por meio de Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas primeiramente eu quero voltar lá no início. Quero voltar lá em Gênesis, capítulo 2, o versículo 2, onde a palavra de Deus diz que, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Então, logo no início, não que o Senhor estivesse cansado, mas a palavra de Deus mostra toda a criação do universo, não apenas do planeta em que vivemos, mas toda a criação do universo, céus e terra. E a palavra de Deus diz que o Senhor descansou da obra que tinha feito. E esse descansou de tudo que tinha feito naquele momento, durante o período de 6 dias, e é para mostrar, para ilustrar, durante toda a passagem bíblica, que o Senhor está preparando um lugar, assim como disse Jesus: eu vou preparar um lugar, um descanso. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, ainda que nos tenha sido outorgado a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porquanto somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso conforme Deus declarou: assim jurei, na minha ira jamais entrarão no meu descanso. Muito embora posteriormente a resposta de outro dia, sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Então, queridos, o autor de Hebreus, ele começa enfatizando que foi deixado uma promessa de entrar no descanso de Deus. Mais para frente a gente vai entender um pouco dessa promessa. Mas ele dá uma advertência, ele faz uma observação e diz: eu temo que algumas pessoas, elas pareçam não estar alcançando esse descanso. Pareçam não estar alcançando. Porque as boas novas foram pregadas tanto a eles. Então, ele vai citar um povo anteriormente. E ele diz: também a nós foram pregadas essas coisas. Também a nós foram pregadas essas coisas. Foi deixada a promessa de entrar em um descanso. Agora, imagine você, imagino eu, em uma jornada onde
nós vivíamos servindo a um senhor, nós vivíamos servindo a um rei mau, a um rei que nos escravizávamos, que nos escravizava, e de repente nós ficamos sabendo da notícia que o rei, ao qual é o verdadeiro rei, ele viria para nos libertar. Ele tinha chegado para nos libertar com a mão forte, com a mão poderosa. E naquele momento, nós ficamos felizes, nós nos alegramos, porque nós estávamos em destino ao verdadeiro reino, ao reino que de fato nos pertence. Nós fazemos parte dele. Imagine nessa história. Imagine também que esse mesmo rei poderoso, ele consegue nos libertar daquele reino anterior no qual nos escravizávamos, e nós percorremos um trajeto, fazemos uma jornada rumo ao reino que de fato é nosso, ao reino que nós receberemos esse descanso. Imagine que no decorrer dessa caminhada, nós enxergamos vários milagres, nós enxergamos várias necessidades sendo supridas, como de alimento, como de água, e diversas provisões de cura nas nossas vidas durante essa jornada. Só que por alguma coisa, por alguma situação não sair da forma como nós pensávamos ou como nós queríamos, nós começamos a duvidar se de fato esse reino é real ou se de fato nós vamos entrar nesse reino. Será que esse rei forte, poderoso, que nos reservou um lugar, ele vai conseguir ingressar a gente nesse reino? Então, alguns pensamentos, algumas dúvidas começam a tomar conta do nosso coração e nós começamos a duvidar. E com as dúvidas vem muitas vezes a murmuração. Com as dúvidas vem muitas vezes a incredulidade. E nós começamos a reclamar da situação. Porque as coisas não estavam saindo durante essa jornada, durante esse percurso, as coisas não estavam saindo como nós queríamos. Porque foi nos prometido um descanso e nós pensávamos apenas nesse descanso, nós não calculávamos o percurso, nós não calculávamos se o caminho era estreito. Mas o que nós queríamos era apenas o descanso. Não, o que eu quero é estar naquele reino, eu quero satisfazer as minhas vontades naquele reino, ser suprido naquele reino. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Agora vamos imaginar que alguns daqueles que passaram a reclamar, passaram a murmurar, eles não conseguiram entrar no reino, eles não conseguiram ter acesso ao reino, pelo contrário, eles morreram durante o percurso, durante a jornada. Então, a geração dos seus filhos, quando perguntam a eles por que os seus pais não entraram naquele reino ou nesse reino, no nosso reino, eles vão responder: por quê? Porque foi nos dito que faltou fé, faltou acreditar na palavra do nosso rei, que diz: vocês entrarão no meu descanso. Esse vai ser o memorial que aquelas pessoas deixaram para a próxima geração. E a pergunta é: o que nós estamos deixando? Qual o exemplo que nós estamos conduzindo? Então foi justamente isso que aconteceu. Eu vou voltar um pouquinho mais para nós entendermos a situação. Quando a Bíblia, a palavra de Deus diz, foi deixada a promessa de entrar no descanso. Deuteronômio capítulo 12, os versículos 9 e 10. Porquanto
ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor, seu Deus, lhe dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará por herança. Ele lhe dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguro. Então, o autor está comparando a caminhada do povo hebreu no deserto, o autor de Hebreus, está comparando essa caminhada do povo de Israel no deserto, peregrinando até o descanso de Deus, que em hebraico é o Shabat, né? Significa o descanso. Então ele passa a comparar essa peregrinação em relação à jornada do cristão rumo ao seu pleno repouso espiritual no reino de Deus, querido. Então, ainda há um descanso para o povo de Deus. O convite ainda está de pé. Josué capítulo 1, versículo 13, vai citar essa mesma passagem do povo de Israel, dizendo: lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhe dará esta terra. Então eles estavam percorrendo e aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, não entrou na terra, não entrou no descanso, por causa de algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. E a geração seguinte, ela passa a entrar no descanso e entender que a referência que aquela geração anterior deixou não foi nada proveitosa, não foi nada agradável. Eles não conseguiram usufruir. Então, por que eles não entraram no descanso? Por que aquele povo não entrou no descanso? Nós podemos citar 4 itens, por exemplo. Incredulidade. No início de Hebreus capítulo 4, nós lemos, né, que eles não entraram no descanso porque aquilo que eles ouviram não foi acompanhada, é o mesmo que unida, por fé com aqueles que lhes falava. Então, incredulidade, ou seja, não foi acompanhada de fé aquilo que eles ouviram. Desobediência, por exemplo, Hebreus capítulo 4, versículo 6. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, olha só, ainda faltam algumas pessoas, e aqueles a quem antes foram pregadas boas novas não ingressaram por causa da desobediência. Então, outro ponto a destacar: desobediência. Não só a murmuração, não só a incredulidade, não só a desobediência, mas outro fator com que fizeram que eles não entrassem no descanso de Deus foi a rebelião. Rebelião. A rebelião é a ação ou o efeito, né, no nosso dicionário, de rebelar, de se recusar a obedecer uma autoridade legítima. É uma ação violenta de resistir a agentes de autoridades. Então, eles juntaram algumas pessoas e se rebelaram contra aquela promessa, contra a palavra do Senhor, contra aquilo que o Senhor vinha declarando: olha, vocês vão vencer os inimigos, vocês vão entrar na terra prometida. Somente obedeça a palavra do Senhor. Um exemplo claro é em Números, capítulo 20, versículo 13, diz assim: essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Então, queridos, água, né, para ficar mais claro, águas de Meribá significa rebelião, significa reclamação. É aquela passagem em que o Senhor, as pessoas estão com sede, e as pessoas começam a reclamar com Moisés, a falar a Moisés, e Moisés vai consultar ao Senhor e
falar da situação ao Senhor. E o Senhor pede para que Moisés e todo o povo vá e fique próximo lá à rocha, e que Moisés deveria, diz o Senhor, falar à rocha para que a rocha pudesse jorrar água. E Moisés teve um ato ali de ira, de impaciência naquele momento, e não falou para a rocha, mas em vez disso bateu na rocha 2 vezes. E todo o povo tomou da água da rocha, assim como os animais, mas aquela atitude de Moisés foi reprovada diante de Deus. Então, por isso, a Bíblia diz águas de Meribá, por causa da rebelião do povo, por causa da reclamação do povo. Então, queridos, o escritor de Hebreus, ele faz alguns relatos comparando a esse povo e dizendo, olha, eles não entraram no descanso porque não tiveram fé. E da mesma forma que as boas novas foram pregadas a eles, elas estão sendo pregadas a nós. Então, naquele momento, as boas novas estavam sendo pregadas a eles, ao escritor, naquela época. E hoje também, queridos, não é diferente. As boas novas, a mensagem verdadeira do Evangelho de Jesus, ela está sendo pregada a nós. E assim como ele relatou, olha, eu temo que alguns não estão alcançando. Como que ele pode comparar? Será que ele consegue entender que algumas pessoas naquele momento não estavam alcançando? Na verdade, é pela própria atitude das pessoas estavam demonstrando isso. Ele diz, eu temo que alguns... É como se o desejo dele é... Eu queria que vocês entendessem, eu queria que vocês não ficassem de fora. Eu queria que todos nós entrássemos nesse descanso. Esse é o meu desejo. Por isso que ele relata, eu temo que alguns de vocês não estejam alcançando, porque da mesma forma que foi pregada a eles, também está sendo pregada a nós. Então, nós não teremos desculpa. Nós não teremos como chegar ao Senhor, Senhor, não foi pregada a mim. Em algum momento a gente recebeu a mensagem. Seja a própria criação de Deus revela o próprio Deus. Então nós recebemos, nós ouvimos, e ele diz, eu tenho medo que alguns de vocês não estejam alcançando, porque o problema não é o ouvir, o problema é que o coração está fechado para receber. O coração está fechado. Se a gente for um pouquinho mais na frente, nós vamos entender um pouco melhor, que diz assim, o versículo 7 do capítulo 4, determina o Senhor uma nova oportunidade e a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, conforme o que já fora proclamado antes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhe tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Eu vou ler até o versículo 9. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ele não está se referindo a apenas um descanso no sentido de um dia no calendário, mas algo maior que isso, queridos. O convite ainda está de pé. Ainda resta um descanso. E ele diz que, assim como foi declarado por Davi, esse convite se chama hoje. Não é um convite como nós costumamos receber, olha, dia
20 de dezembro de 2021, você está convidado para tal festa. Não. Ele diz que o convite se chama hoje. As portas estão abertas hoje, a oportunidade é hoje. Então, para muitos, queridos, essa mensagem de que o convite é hoje, a oportunidade é hoje, não soa muito bem. Porque alguns podem responder, mas não, depois eu aceito, depois eu vivo aquilo que o Senhor tem para mim, depois eu faço. Então, mas existe um dia especial em que o Senhor virá buscar aqueles que aceitaram o convite. Aqueles que aceitaram o convite de entrar no descanso de Deus, o Senhor virá buscar e participará da festa, participará das bodas do Cordeiro. Então, queridos, o convite é hoje. Assim como disse Davi em Salmos 95, dos versículos 7 a 8, diz assim: porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo de seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, aquela passagem que nós acabamos de ver. E ainda como aquele dia em Massá no deserto, quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivesse visto meus grandes feitos. Esse é o versículo 9. Versículo 10 e 11. Durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato, não reconhece meus caminhos. Por esse motivo jurei em minha revolta: essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Queridos, ainda resta um repouso para o povo de Deus. O convite continua de pé, mas o Senhor diz que é hoje. Nós vimos essa jornada do povo que foi liberto, que viram feitos poderosos da parte de Deus, tanto no Egito, quanto no todo o processo, todo o caminho, provisão de Deus. Mas nem isso, nem as necessidades supridas foram suficientes. Porque tudo que foi mencionado, a incredulidade, a desobediência, a rebelião, tudo isso se resume em um coração duro, que não foi deixado a ser lapidado, que não foi aberto para que o Rei da Glória entrasse, para que o convite fosse feito, fosse consumado naquele momento. Tudo isso se resume em um coração duro, porque a própria palavra de Deus, em vários relatos, nós vemos Hebreus capítulo 3, versículo 5, a gente voltando apenas um pouquinho. Do capítulo 4, o versículo 7 também ele fala. E Salmos 95, que acabamos de ler, ele diz: olha, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Não é apenas um ato, um sentimento de tristeza, de que parece que o coração duro. Não. É simplesmente um ato de rebelião, desobediência, incredulidade e infidelidade. Então, que nós possamos olhar para a nossa vida e perceber: será que de fato eu aceitei o convite? Ou, na verdade, eu fiz apenas um jogo para ser abençoado? E que nas primeiras dificuldades eu vou dizer: não, eu não quero entrar nesse reino, eu não quero entrar nesse descanso. Assim como aquele povo diz: olha, era melhor que tivéssemos morrido no Egito. Ou seja, eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar para o rei que me escravizava.
Eu quero voltar para aquela velha criatura que eu levava, que eu vivia. Não, queridos, que nós possamos pensar diferente e que nós possamos agir diferente. Assim como o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Ou seja, o Senhor está dizendo que Ele é o caminho, Ele é o percurso. E a entrada o acesso ao Pai, ou seja, ao descanso, é somente por meio de Jesus. É somente por meio da fé em Jesus Cristo. O Senhor diz também, né, João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Queridos, aqui a pastagem a gente pode resumir em descanso. Porque é o momento que ele está dizendo, a ovelha vai entrar, ela vai ter acesso à comida, ela vai ter acesso à bebida, pastagem é tudo isso, ela vai ter acesso ao descanso. E ele declara que ele sendo a porta, ele sendo o acesso a esse descanso. Então não há outro meio ao qual possamos ter acesso, não há outra forma ao qual possamos entrar nesse descanso. O Senhor é o descanso eterno. O Senhor é a entrada. O Senhor é o acesso. Então, queridos, que nós possamos crer em nosso coração, confessar com a nossa boca e viver esses momentos. Porque em breve aquele que fez o convite, que se chama hoje, se ouvides a minha voz, não endureça o vosso coração como aconteceu na rebelião. Esse mesmo que fez o convite, ele virá para nos buscar, para que a festa do Cordeiro esteja completa. Ele disse, ele disse aos apóstolos, eu vou preparar o lugar, para que quando eu vier, vocês possam ir comigo. Todos o que creem, não somente a eles, queridos. Apocalipse capítulo 14, versículo 13 diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Glória a Deus, queridos, glória a Deus por isso. Então, que você possa ter encontrado, se talvez em seu coração tinha alguma dúvida, o acesso. Que as coisas que o mundo oferece, as portas que o mundo nos oferece, a jornada, o caminho, o percurso que está disponível para as pessoas neste mundo é ilusão e não se pode comparar com a jornada que nós percorremos rumo ao descanso eterno. É incomparável. É incomparável, queridos, porque o próprio Senhor disse, aquele que perder a sua vida ganhará. Ou seja, aquele que perder a sua vida da alma, a sua vontade da alma, apenas a sua satisfação, e, pelo contrário, viver a vida que eu tenho para Ele, vida de Deus, esse será salvo, esse encontrará o descanso. Porque aquele que deseja viver apenas só nessa vida e usufruir somente aquilo que esta vida pode oferecer, talvez pode estar fadado ao fracasso tanto nessa vida como também na vida vindoura. Então que nós possamos tomar essa palavra e entender que mesmo sendo um percurso, um caminho estreito, como diz a palavra de Deus, mas é um caminho que leva à vida eterna. É um caminho que leva ao descanso eterno. Que nós possamos provar, que nós possamos receber com o coração aberto, com o coração cheio de fé e gratidão, esse convite, aceitar e ir em jornada rumo ao descanso do Senhor,
rumo à entrada do descanso de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe e que você possa receber essa palavra com um coração totalmente grato ao Senhor por tudo que Jesus fez por nós. Este é o convite, a entrada no descanso. Que nós possamos receber esse convite, que nós possamos viver enquanto Ele não vem nos buscar, viver esperando esse momento glorioso do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração e que nós possamos no Espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se você recebeu essa palavra com fé e se você não tinha esse entendimento, mas agora você recebeu, queridos, o Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é filho de Deus, que você recebeu esse convite, que você vai viver as coisas que o Senhor tem preparado para você. E que mesmo tendo dias de provações, tendo dias difíceis, entenda que o dia do Senhor chegará, o grande dia em que o Senhor virá para nos buscar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pai, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, Senhor. Obrigado, Espírito. Obrigado porque o Senhor é o selo da aliança. E o Senhor disse ir preparar o lugar. O Senhor disse ir preparar o lugar em que nós vamos habitar. Então, Senhor, que nós possamos esperar, como filhos de Deus, a tua vinda. Que nessa jornada, nesse processo, Senhor, que por mais estreito que seja, é um momento que nós nos alegramos. Não é um momento apenas de tristeza, não é um momento apenas de perdas, mas é um momento de ganho. É um momento que tudo que o Senhor tem para nós é maior do que aquilo que o mundo pode nos oferecer. Porque lá no final, lá na frente, nós receberemos o descanso de Deus, o Shabat de Deus. Senhor, que a tua palavra venha entrar no coração das pessoas e que seja rema para elas. Que o Senhor revele para cada um aquilo que o Senhor tem para eles. Deus, que não haja descrédito, que não haja incredulidade. Senhor, que não haja rebelião por parte de nós, os teus filhos, mas que nós possamos acolher, receber, Senhor, a tua palavra unida pela fé naqueles a quem ouvimos. Pai, abençoa a cada um no nome do teu Filho amado Jesus. E tudo foi para a tua glória, louvor do teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe aí. Fiquem firmes nas pegadas de Jesus e até uma próxima. Tchau, tchau.